Neste episódio número 4 da série Para que serve uma consulta de astrologia, vamos falar um pouco sobre a astrologia vocacional. Quando é que devemos fazer? Se devemos pedir uma especial atenção ao profissional da astrologia que escolhemos para analisar o nosso mapa para esta área, e o que é que a astrologia tem a dizer então sobre a nossa vocação. As casas de terra, que são as casas associadas ao signo de Touro, Virgem e Capricórnio, ou seja, as casas 2, 6 e 10, dão-nos pistas muito importantes sobre não só os nossos talentos e recursos, casa 2, como em relação à nossa ligação com o dia-a-dia, com os métodos de aprimoramento, com a nossa produtividade, casa 6, e na casa 10 podemos analisar o tipo de missão que a autoridade, de alguma forma, vamos nós ter no mundo. Daí que a casa 10 é muito frequentemente mencionada como a casa da carreira, sendo que, como tudo em astrologia, é bem mais complexo que isso. Então, a análise destas três casas, mais os signos que dão início a estas três casas, portanto, os regentes da casa 2, da casa 6, da casa 10, mais em que casas eles estão colocados e também, obviamente, que aspectos fazem e que posicionamentos temos nós nas três casas do signo de terra. Quando dizia eu há pouco que é importante, Maia diz bom dia ao pessoal lá de casa, quando fazer uma análise vocacional, uma altura ideal seria na altura da adolescência, quando os jovens têm que escolher as áreas de estudo, e que é um problema cada vez mais sentido, e tenho tido a oportunidade de trabalhar com alguns com resultados muito bons, e posso-vos dizer que as ferramentas tradicionais da astrologia, da psicologia, queria dizer, sobre as orientações vocacionais, os testes que se fazem, dão pistas importantes, mas uma consulta de astrologia, posso-vos garantir, porque conheço as duas áreas, pode-nos trazer níveis de interpretação, e em trabalho com o cliente, o astrólogo pode fazer uma viagem por todos estes significadores e, em conjunto, encontrarem que tipo de atividade profissional se adapta melhor à pessoa. Na casa 2 tem a ver então com que tipo de recurso e que forma eu vivo a questão da sustentabilidade da minha vida, e dependendo do tipo de signos aí colocado, isso vai nos dar se preciso de algo mais estruturado, se tiver estas três casas relacionadas com o signo de terra, preciso ter um rendimento mais seguro, estou mais habilitada a lidar com dia-a-dia mais estruturado, se for na casa 6, e preciso de alguma forma de ter uma autoridade validada pela sociedade, casa 10 em Capricórnio. E depois, claro que não tem que ser apenas assim seria no zodíaco natural, obviamente. Os elementos que governam estas três casas vão-nos falar muito sobre que tipo de carreira a pessoa precisa de ter. Eu vou dar o meu caso como exemplo. As minhas casas de 2, 6 e 10, portanto as casas relacionadas com a questão vocacional, estão em signos de ar, em balança, em aquário e em gêmeos, por ordem 2, 6, 10. Ora, realmente, por exemplo, a casa 6 em aquário é a que mais me salta. Quando se tem aquário na casa 6, significa que lidar com o dia-a-dia muito estruturado, muito igual, muito claustrofóbico, é quase impossível para nós, ou pelo menos é impossível sentir que estamos no caminho certo e no nosso sucesso. E posso-vos garantir que antes de ser astróloga e hipnoterapeuta, nas minhas experiências profissionais, isto sempre foi muito sentido por mim. Quando eu tinha
Cada vez que tive empregos em que entrava à mesma hora, saía à mesma hora, sempre no mesmo sítio, tudo isso me criava, e chegou a criar inclusive alguns problemas de doença nada sério, mas em que me ajudaram a perceber que aquilo não era a solução para mim. Então, se eu tenho as 3 causas relacionadas consigo mediar, eu preciso de comunicar, eu preciso de estar em relação com o outro, porque sabe, o ar é o sinónimo em astrologia da relação com o outro. Eu preciso de parcerias para me sentir bem e para poder sentir que estou a cumprir a minha missão. Se eu tenho estas 3 casas em signos de terra, como já disse, eu preciso de uma maior sustentabilidade, lido melhor com rotina e preciso de segurança. Se eu tenho as 3 casas em signos de fogo, então as atividades que vão combinar comigo precisam de ser atividades onde eu me possa sentir inspirada e a inspirar, em que eu possa usar a minha criatividade e de alguma maneira eu posso brilhar e entusiasmar os outros. E se estas 3 casas estão relacionadas com signos de água, então o meu propósito de vida para o que se refere à minha profissão, que é o que garante a minha sustentabilidade e a imagem que eu quero deixar ficar no mundo, está relacionada com o cuidar dos outros, com o nutrir os outros, com o ser capaz de acrescentar aos outros emoção. Isto por elementos. Se começarmos a analisar isto, daria uma aula muito longa, e isto não é uma aula, sequer é apenas umas pistas. Os posicionamentos dos planetas que regem estas 3 casas vão nos falar muito sobre esta questão e podem ajudar imenso numa consulta, não só para vocês que ainda não sabem muito bem o que é que querem fazer, mas, por exemplo, para aqueles momentos, muitas vezes na altura da quadratura de Urano a si próprio, na quadratura de Neptuno a si próprio, naquela altura de vida em que as pessoas ficam a pensar se é assim que querem continuar a sua vida profissional, se é este tipo de rumo de vida que desejam. Então, nesta altura, uma análise pode permitir não só para quem está a começar num caminho mais adequado, como para quem está a pensar em mudar ou precisa ajustar. Esta é uma questão e um contributo muito válido da astrologia para podermos sentir que estamos a cumprir o nosso propósito. Muito em especial porque a casa 10, que é a tal casa chamada da carreira, também é a casa da nossa autonomia, da marca que deixamos ficar no mundo e é de alguma forma a nossa missão nesta vida. Então este assunto é muito mais complexo e muito mais profundo de em que área é que eu posso ganhar dinheiro, é também e em que área eu me posso sentir bem, porque a casa 6 é a casa do dia-a-dia e é a casa da saúde. E então muitas vezes realmente quando nós não estamos a cumprir o nosso propósito, o nosso corpo, e porque é a casa também da somatização, o nosso corpo paga por isso. Então é importante perceber que conhecer melhor toda esta dinâmica nos pode ajudar a sentir que estamos a cumprir o nosso percurso, o nosso propósito, o nosso corpo fica mais feliz porque fica capaz de produzir aquilo que necessitamos, quer para a nossa sobrevivência, quer também para o nosso sentido de propósito nesta vida. Então, deixei aqui umas pistas, não se esqueçam de verificar isso com o vosso astrólogo ou astróloga de confiança. Se esta questão é uma questão que vos ocupa de momento, não sei o que é que gostaria de fazer e depois do que é que eu gostaria de fazer, será que isso é o meu caminho? Será que vou ter sucesso nesse propósito?
vos garanto que uma consulta de astrologia vos pode ajudar a responder essa questão. Espero que tenham gostado, contribuir convosco não só para os episódios seguintes. Já sabem, se quiserem deixar ficar alguma questão, estejam à vontade nos comentários, são sempre bem-vindos. Os vossos comentários, sejam em público, sejam em privado, fico-vos imensamente grata por isso e pelo vosso apoio. E desde já agradeço, claro, se acharem que isto pode ser útil para os vossos amigos nas redes sociais, não deixem de partilhar e não deixem de subscrever o canal e de colocar de pôr lá o ponteirozinho naquele sininho que está ali para receberem as subscrições quando houver novos vídeos. Obrigada, sejam felizes e até já. Diz tchau, bem, diz.